Boa tarde a todos. Nós somos o grupo B7 da turma 2 de Organização e Arquitetura de Computadores, disciplina do terceiro semestre do curso de Ciência da Computação da Universidade de Brasília. Neste laboratório, tivemos como principal objetivo nos familiarizar com o ambiente de desenvolvimento Assembly RISC-V, utilizando o simulador HARS. Além disso, buscamos compreender na prática como algoritmos podem ser implementados diretamente em linguagem de montagem e como o desempenho dessas implementações se compara ao código gerado por compiladores, como o GCC. Ao longo do experimento, realizamos 3 etapas principais. Na primeira, utilizamos o HARS para analisar o comportamento do algoritmo de ordenação sort e medir seu desempenho em diferentes cenários. Na segunda parte, estudamos o processo de compilação cruzada, observando como o GCC converte um código em C para assembly e avaliando o impacto de diferentes níveis de otimização. Por fim, implementamos a transformada discreta de Fourier, aplicando os conceitos aprendidos na manipulação de instruções e estruturas em assembly. Com isso, o laboratório nos permitiu aprofundar a compreensão da arquitetura RISC-V, a relação entre o código de alto nível e baixo nível e os fatores que influenciam o desempenho em nível de hardware. Nessa primeira etapa do laboratório, analisamos o programa SORT, que realiza a ordenação de um vetor de 30 elementos. O objetivo era observar o comportamento do algoritmo em diferentes cenários, utilizando o simulador HARS. Ao ordenar o vetor em ordem crescente, o código gerado ocupou 300 bytes de memória executável e 120 bytes de memória de dados. A contagem total de instruções executadas foi de 3.746. Note que os tipos de instruções mais utilizadas foram as tipo I, com 41%, que são aquelas que envolvem um valor imediato, e as do tipo R, com 26%, que são aquelas que operam somente com registradores, sem imediatos nem acesso à memória. Em seguida, modificamos o código para ordenar o vetor em ordem decrescente. Neste caso, o número total de instruções executadas aumentou para 5.950, o que representa um aumento de aproximadamente 58% em relação ao caso crescente. Para medir os resultados com mais precisão, utilizamos os registradores de status e controles, conhecidos como CSR, especificamente os contadores de instrução e de tempo. Com isso, obtivemos que, no mesmo intervalo de 317 milissegundos, a versão crescente executou 3.114 instruções, enquanto a decrescente executou 5.318. Isso confirma um aumento considerável no número de instruções para o caso decrescente. Além das medições práticas, fizemos uma análise teórica, considerando um processador RISC-V de 50 MHz e CPI igual a 1. Para o vetor já ordenado de forma crescente, a equação de tempo obtida foi a T0 de n. Para o vetor de decrescente, a equação é T1 de n. Como esperado, o tempo de execução cresce linearmente no caso crescente e de forma quadrática no caso decrescente, refletindo a diferença de complexidade do algoritmo. Portanto, essa etapa permitiu não só observar empiricamente o aumento de instrução entre os dois casos, mas também relacionar esses resultados com a complexidade teórica do algoritmo de ordenação. Vamos agora para a segunda parte do laboratório, que foca no uso de um compilador cruzado, o GCC, para gerar código assembly a partir de um programa em C. O objetivo aqui era entender como o código C é traduzido e como podemos otimizá-lo. Seguindo o item 2.2 do roteiro, nós pegamos o programa de ordenação sortc.c e compilamos usando a diretiva -o0. Essa diretiva é importante porque ela desliga todas as otimizações, nos mostrando a tradução mais literal possível do C para o assembly. No entanto, o código gerado não funciona diretamente no simulador RAS, por isso tivemos que fazer algumas modificações manuais, como pediu o roteiro. As principais adaptações foram: primeiro, separamos os segmentos de memória .data e .text, que é uma organização que o RAS exige. Depois, como o RAS não implementa a função printf, nós substituímos essa chamada por uma função show, que já tínhamos no sortc, para poder visualizar a saída do vetor ordenado. E, por fim, ajustamos as chamadas de sistema, as syscalls, para usar os códigos corretos do RAS, especialmente a syscall de número 10, que encerra o programa de forma limpa. Com o código adaptado e funcional, passamos para o item 2.3. Pode passar a slide. 2.3, análise de desempenho. O objetivo era comparar o código gerado pelo GCC com diferentes níveis de otimização para o código SORT-S, que foi escrito manualmente.
Essa tabela resume os nossos resultados. O nosso código serve como nossa linha, o nosso código manual serve como nossa linha de base, com cerca de 3.700 instruções. O código gerado pelo GCC, sem otimização, -O0, foi muito ineficiente, com mais de 10.000 instruções. Isso acontece porque o compilador gera muito código extra para gerenciamento de pilha e outras operações que manualmente fizemos de forma mais direta. Quando ativamos a otimização para tamanho com a flag -OS, o resultado melhora drasticamente, caindo para 4.400 instruções, um valor bem próximo ao nosso código manual. E o resultado mais impressionante foi a flag -O3, que é a otimização mais agressiva para performance. Ela reduziu o número de instruções para 2.189, quase metade do nosso código manual. Isso mostra quão poderoso o otimizador de compilador pode ser. Pode passar para o próximo slide. Para finalizar essa sessão, o item 2.4 pedia para explicarmos as diferenças entre os níveis de otimização. Essa tabela resume o objetivo de cada um. O -O0 é o nível 0, sem otimizações, usado principalmente para facilitar a depuração do código. Os níveis -O1, -O2, -O3 aplicam otimizações cada vez mais complexas e agressivas para aumentar a velocidade de execução. O -O3, por exemplo, pode até aumentar o tamanho do código em troca de mais velocidade. E o -O0, como vimos, foca em gerar o menor arquivo executável possível, o que é muito importante para sistemas embarcados ou com pouca memória. Portanto, a conclusão desta parte do laboratório é que, embora o programa manual em Assembly nos dê controle total, os otimizadores modernos dos compiladores são extremamente eficientes e capazes de gerar um código com um desempenho superior, dependendo da métrica em que estamos analisando. Fechou, eu passo pro 3 aí. Beleza, no 3 a gente tinha que implementar a DFT, que é a transformada discreta de Fourier. Ela, como a gente começou fazendo esse programa para poder calcular o ângulo, o cosseno e o seno baseado no ângulo em radiano. O maior problema desse código era que ele tinha um fatorial. Então acabava que o número embaixo ficava muito grande, muito rápido. Então a gente se limitou a fazer 10 interações nessa soma de sequência para poder se aproximar o valor do cosseno e seno. E a gente seguiu para a segunda parte, que era implementar de fato a função, que é uma função que é n ao quadrado. Então, se um vetor tem n elementos, ela iria repetir 2 vezes, porque para cada elemento ela teria que passar por todos os outros, e calcular o cosseno e seno de cada um, e depois somar no final, e somando aos poucos, depois colocar na posição da memória lá a parte real, que é a parte do cosseno, e a parte imaginária, que é a parte do seno. Depois disso a gente só finalizou a main, né, para poder chamar e integrar todo o código, colocando o vetor bonitinho, colocando para poder mostrar, né, colocando uma função show para poder mostrar o resultado no final. Pode passar o slide aí. E aí a gente fez os 3.4 e 3.5. 3.4 ele utilizava esses 4 valores de entrada. A gente teve esse problema, inclusive, que acabava que não ficava muito aproximado, então muitos dos resultados que eram muito próximos de zero ficava números iguais a esse aí, né, no exemplo 1, que é menos 5.96 elevado a menos 8. A gente não fazia uma aproximação. E outro detalhe que eu tentei implementar no código para poder, às vezes, conseguir melhorar um pouquinho essa aproximação foi pegar o ângulo e dividir ele por pi, assim, para poder, em algum caso maior, mas enfim, não era cobrado isso, então não fazia diferença. E vai para o próximo slide aí. E por fim a gente foi medir o tempo de execução, né? A gente chegou na conclusão que pela DFT ser quadrática, então ela ia crescendo
quadrado mesmo. Então, para 8 foi 60, 12, 117, quando o N16, 208. Então, já percebe aí que tipo, já dobrou. Quando chegando no Internet, já fez depois alguns testes com 64, ele ia para 4.000, se não me engano, e 128 para 21.000. Então, essa era a forma crescente. E é isso. Com isso, concluímos que a análise do SORT S evidenciou a relação direta entre a complexidade do algoritmo e o número de instruções. O uso de um compilador cruzado demonstrou um impacto significativo das diretivas de otimização no tamanho e desempenho do código gerado, e foi possível implementar com sucesso transformada discreta de Fourier em Assembly, incluindo funções trigonométricas complexas via aproximação matemática. E o laboratório proporcionou uma base sólida sobre a codificação, análise e otimização de algoritmos na arquitetura RISC-V. E é isso, com isso concluímos a apresentação do laboratório 1 do grupo B7.